Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão começar a ver isso aí, meus alunos, meus queridos. Prestem bem atenção. Fazer uma apanhadinha aqui da matéria para vocês, para que possa clarear um pouquinho as ideias, para que vocês possam fazer uma excelente avaliação. Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos lá. O que nós podemos começar? Aonde nós vamos começar? Bom, essa matéria, como foi dito antes, região Nordeste, né? O Nordeste brasileiro, tá? Nordeste brasileiro, diversidade cultural, diversidade climática, diversidade dos biomas da região Nordeste. Nosso não, que pena que eu não moro no Nordeste, que maravilha. Mas também, claro, tem que fazer jus, né? O Carioca da Gema, Rio de Janeiro é lindo demais, mas região Sudeste. Mas vamos para Nordeste que é melhor, nesse exato momento, tá? E aí, galera, prestem bem atenção. A região do nosso Nordeste brasileiro, ou seja, ele é dividido em 4 sub-regiões. E assim, diante de tudo que a gente já viu, tá, da região Nordeste, lógico, não é muito complicado, não é muito difícil, é bem tranquilo. Então, vou tentar ser muito sucinto diante do que nós vamos ver nesse vídeo, tá bom? E aí nós temos que parar para analisar que essas 4 sub-regiões da região Nordeste, tá, são Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Só que tem um porém, cada uma dessas tem uma especificidade muito peculiar, certo? Por exemplo, no caso, vamos começar a falar de todas essas 4 sub-regiões um pouquinho mais à frente, tá? Só que é o seguinte, quando falamos em Zona da Mata, tá? É uma sub-região litorânea, ou seja, próximo ali da costa do Oceano Atlântico, fica bem próximo ali do Oceano Atlântico. Então, assim, fica muito fácil identificar no mapa, você vê a área da Zona da Mata, tá? Ou seja, ela é formada originalmente pela Mata Atlântica e uma área com clima tropical. E aí, isso possibilita ter uma maior diversidade de espécies de animais e também de vegetais. Convenhamos, possui quase todas as capitais nordestinas e é a sub-região com maior desenvolvimento econômico, ou seja, dentro de toda a região, no caso Nordeste, só um instantinho, beber uma água aqui, uma secura da região Nordeste, no caso, é a região, a sub-região, no caso, dentro da região Nordeste, com maior desenvolvimento econômico. Tá? Não só isso, no caso, o seu clima, o solo, tudo isso auxilia na produção agrícola desde os tempos coloniais, além de ter ali fincado polos industriais nordestinos muito importantes. Ou seja, além disso tudo, também é uma área bastante urbanizada. Tá? Nessa área da região, no caso Nordeste, o turismo ali ele é concentrado nessa região e, lógico, auxilia de fato o avanço econômico na região. Não, professor, como é que então o turismo, como é que ele atrai? Só urbano? Não, galera. As praias lindas do Nordeste, as praias maravilhosas do Nordeste, ou seja, elas estão sempre ali entre as mais belas do nosso país, tá bom? Então, assim, saindo da Zona da Mata e agora passando um pouquinho aí pro Agreste, tá? No caso, o Agreste, de fato, é uma sub-região de transição, tá? Preste atenção nesse nomezinho, tá? Foquem nesse nomezinho. O Agreste é uma sub-região, tá? Conhecida como uma transição, uma zona de transição, ou seja, que ela fica entre a Zona da Mata, tá? Nessa ordem, entre a Zona da Mata e o Sertão Nordestino, tá? E nessa sub-região, existe o chamado Planalto da Borborema. Como vimos lá, eu fiz aquele desenhozinho no quadro para vocês, aquele mapa mental maravilhoso, tá? E o seu relevo, ele contém o Planalto da Borborema. Tá? E um dos fatores predominantes para a formação ali do sertão nordestino. E aí é o seguinte, já que é esse o Planalto, um dos responsáveis, no caso ali, pela falta de chuva na região, o Planalto, no caso da Borborema, tá? Então fica bem nítido aí a influência do relevo para com, no caso, a temperatura, a ausência de chuvas,
toda na região também ali no caso do sertão nordestino, tá bom? E aí o seguinte, prestem atenção, o Agreste ele possui ali chapadas, ou seja, que são grande atrativo ali do ecoturismo na região, ou seja, mais conhecida aí, que todos vocês já devem conhecer, é a chamada Chapada Diamantina, ou seja, a sua economia ela se baseia também ali na policultura, devido à formação dos brejos, ali nas encostas dos planaltos, tá? E aí possui, por conta disso, por conta de toda essa influência, tá? Clima e vegetação com características ali da zona da mata. Tem também do sertão, por ter também ali, pelo fato de ser uma zona de transição. Então, tem um pouquinho de características da zona da mata e tem também algumas características ali do sertão, ou seja, como o tropical e o semiárido. Tá? Ou seja, a Mata Atlântica e a Caatingas também estão presentes ali no Agreste, por ser também uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão nordestino. Pois bem, falamos da zona da mata, falamos aí, no caso, do Agreste, e agora vamos falar do sertão nordestino. Tá? E aí é o seguinte, tá? De fato, no caso, quando falamos dessa zona de transição, nós falamos zona da mata, falamos agreste, só que nós temos que parar para analisar o seguinte, ela é uma zona de transição para o sertão, que é uma sub-região, o sertão, preste bem atenção, com a sub-região com maior extensão ali na região nordeste, ou seja, formado ali pelo clima semiárido. Tá? Um clima com baixos índices pluviométricos, tá? Ou seja, o que seria isso, índices pluviométricos, professor? Índices de chuva, ou seja, o índice de chuva nessa localização é muito, mas muito baixo, tá? Não, professor, então não chove. Não, não, chove, mas é muito baixo comparado a outras regiões e sub-regiões também, tá? E assim, que de fato, aí, isso é uma das principais características do Nordeste, tá? O Planalto da Borborema, ali, como eu disse, que fica na região, na sub-região Agreste, tá? Ele funciona como ali uma barreira ali bem natural que impede a chegada de massas úmidas no sertão. E aí, isso faz com que cause, de certa forma, seja um parâmetro, ou seja, um estopim para dificultar a chuva naquela região, na região do sertão. Tá? Ou seja, então nós temos, no caso, o Planalto da Borborema, que funciona como uma barreira natural que impede a chegada das massas úmidas no sertão, tá bom? Ou seja, acaba dificultando, ou seja, causando, né, a dificuldade da chuva. E uma outra característica dessa sub-região é a vegetação que é muito peculiar, ou seja, como eu tinha dito, no Agreste, que no Agreste nós temos um pouquinho da Zona da Mata, características, tá ali, e temos também da Caatinga, tá? Nós temos, no caso, dessa zona de transição, nós temos ali a Mata Atlântica e nós temos o semiárido. Já no sertão, nós temos só a Caatinga, Mata Atlântica, perdão, e Caatinga, tá? Já no caso do sertão, nós temos apenas a Caatinga, tá? E assim, essa vegetação é uma vegetação formada por plantas que se adaptam ali, no caso, pela falta da umidade, como o xique-xique, como o mandacaru, de certa forma, tá? E no caso, mudando um pouquinho o polo, um pouquinho para falarmos um pouquinho do sertão, a sua economia ela é muito baixa, ou seja, ela é baseada em agricultura, ou seja, principal alimento produzido, ou seja, principal produto, perdão, produzido ali, é o algodão. E nas áreas próximas aos rios ali, há a chamada policultura. No caso, nessa região, professor, então nessa região tudo seco, tudo seco. Não, existem rios ali naquela região, ou seja, mas rios temporários, ou seja, eles secam durante uma parte do ano e só voltam no caso, a encher ou a correr nas épocas de chuva, como eu tinha dito antes. O índice pluviométrico tem uma falta de chuva naquela região
durante boa parte do ano, não quer dizer que não chova. E nesse período de chuva acaba correndo, né, escorrendo, no caso, esses rios para alguns lugares. Beleza? Ok? E olha lá, um outro importante fato relacionado, no caso, a essa sub-região, não podemos esquecer, que no caso é a transposição do Rio São Francisco, ou seja, um único rio ali na região perene, né, do Nordeste, que se intitula como uma transposição com o intuito de, no caso, levar água para a população do sertão, tá bom? Então ele tem essa importância, que no caso, essa transposição do Rio São Francisco, tá? Ele tem por finalidade uma grande importância de levar água para aquela população do sertão, beleza? Então prestem bem atenção. Nesse caso, no caso da essa sub-região, a sub-região ali do sertão, a transposição do Rio São Francisco, tá? No caso, o único rio perene da região, no caso do Nordeste, que se intitula como uma transposição porque tem um intuito, tem essa importância, preste atenção, tem essa importância de levar a água para a população do Nordeste. Fica a dica, tá? E aí, falamos também que no caso, como eu tinha dito antes, o Agreste, tá? É uma zona de transição da zona da mata, no caso, para o sertão. Gente, o sertão também passa a ser uma transição, de certa forma, que fica entre o Agreste e o Meio Norte. Esse é um fato, tá? E aí você tem no Meio Norte uma sub-região de transição entre o sertão e a floresta amazônica. Olha só, possui características ali do clima e da vegetação de ambas, como principalmente da caatinga, da floresta amazônica, do semiárido, principalmente do semiárido ali, que estamos falando do semiárido equatorial. Então, nessa sub-região também se encontra um tipo de vegetação chamado mata dos cocais, principalmente, tá? Renda econômica desse meio norte a partir do extrativismo vegetal, como por exemplo, babaçu, a carnaúba, entre outros, tá? Então, lembrando, nessa sub-região, tá, de transição, tá, que ela não deixa de ser uma região de transição, uma sub-região de transição, tá? Há quem diga, quem fale que é o sertão, né, nem uma transição, né? Tá ali, o sertão é diferenciado e tal, que eles intitulam a transição, o Agreste e o Meio Norte, tá? De fato, beleza? Então nós temos ali o Meio Norte com uma sub-região de transição entre, no caso ali, o sertão e a floresta amazônica, beleza? Tranquilo? E aí nós temos o Nordeste, que essa parte do Nordeste, no caso, que possui os menores índices econômicos do país, tá? E aí, por isso, ocorre uma grande migração para as demais regiões, tá? No caso, todo da região Nordeste, até então, com, com o advento dos meios de produção, hoje existem muitas pessoas que estão fazendo o caminho inverso, né? Que antigamente tinha um êxodo rural muito grande da região Nordeste para a região Sudeste. Isso é um fato ao longo do nosso processo histórico. Porém, temos que ser justos que muitos hoje, tá, estão voltando para a região Nordeste. Por quê? Principalmente pelo avanço, pela crescente urbanização, pelo avanço econômico que aquela região agora vem proporcionando, ou seja, está tendo atrativos suficientes para que aquelas pessoas possam voltar a ir para a região Nordeste. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, espero que eu tenha ajudado um pouquinho a vocês, tá bom? Ah, entenderam? Então, beleza. Ah, uma outra coisinha também é bom ser lembrado, tá?